Em João, capítulo 5, vai nos relatar a palavra do Senhor que o Senhor Jesus ele foi até a Jerusalém, irmãos. E chegando a Jerusalém, a Bíblia diz que perto à porta das ovelhas havia um tanque que em hebreu chamado Betesda, a qual à beira desse tanque havia grande multidão de paralíticos, coxos e enfermos. Mas a Bíblia diz que havia um homem que há 38 anos estava deitado sobre aquela cama paralítico. E a Bíblia diz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que em certo tempo vinha o anjo e movimentava aquelas águas, e o primeiro que mergulhasse naquele tanque era curado de suas enfermidades. A Bíblia não relata em quanto tempo o anjo vinha, mas relata que em tempo o anjo vinha, movimentava as águas, e o primeiro que mergulhava naquele tanque era curado de suas enfermidades. Mas como aquele homem iria até aquele tanque se ele tinha uma paralisia? Ele tinha uma debilitação que impossibilitava ele de chegar até aquele tanque. Irmãos, e a Bíblia diz que quando ele pensava em ir, ia outro antes dele e era curado. Irmãos, e há 38 anos aquele homem naquela situação. E ali, uma certa vez, Jesus indo a Jerusalém, irmãos, Jesus passou perto daquele tanque exatamente aonde estava aquele paralítico. Talvez, quem sabe, muitos olharam e pensaram, vai continuar na mesma. Quem sabe, muitos olharam para a situação daquele paralítico e imaginou, não vai mudar. Quem sabe, muitos olhou para aquela situação, esse homem entra ano e sai ano e não sai dessa. Mas, irmão, sabe o que me chama a atenção? Jesus sabe a hora certa, o momento certo de chegar para nos dar a vitória. Talvez muito está olhando para a tua situação agora e está dizendo, não tem mais jeito. Talvez muito está olhando para a tua condição agora e falando, tá perdido. Talvez muitos estão olhando para você agora e está falando, é causa perdida, é projeto falido. Ei, querido, quando aquele homem estava naquela situação, eu acredito, irmãos, que ele já estava desanimado. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou até ele, ei, querido. Quando você não pode, Jesus pode. Quando você não pode ir até o milagre vai até você. Aquele homem estava impossibilitado de chegar até aquele tanque. E Jesus, vendo a sua impossibilidade, Jesus foi ao encontro dele. E quando Jesus foi ao encontro dele, foi para mudar a história dele. Talvez você está falando, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de várias maneiras e não alcancei ainda os meus objetivos. Querido, eu quero te convidar hoje, nessa tarde, a você se humilhar nos pés daquele que pode movimentar as águas na tua vida e começar a agir, começar a trazer transformação para tua casa, para tua família, para os teus negócios. Quando Jesus chegou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ao encontro daquele paralítico, irmão, era o momento da vida daquele homem ser mudado, era o momento da vida daquele homem ser transformado. E hoje você que está escutando essa mensagem, se tu crê, Jesus ele entra na tua vida hoje, ele acaba, aleluia, com esse teu sofrimento, ele acaba com essa paralisia na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você fala, missionária, eu não estou paralítica. Ei, querido, talvez a tua paralisia é no campo espiritual. Talvez coisas pararam na tua vida e você não vê mais acontecendo o que outrora acontecia na tua vida. Você não vê mais as coisas andando como andava antigamente. Você não vê mais os seus projetos indo adiante. Tudo está parado, tudo está neutralizado, mas o Senhor está falando, ei, se tu creres, hoje ele muda a tua história como ele mudou daquele paralítico à beira do tanque de Betesda. E quando Jesus vai chegar até ele, Jesus vai fazer apenas uma pergunta, tu queres ficar sã? E aquele homem vai falar, Senhor, não tem homem algum que me coloque no tanque. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu penso que vou, vai outro antes de mim. E ali o Senhor, irmãos, curou aquele homem. O Senhor falou para ele, ei, o Senhor deu apenas uma palavra. Pega a tua cama e anda. Jesus deliberou uma palavra de cura, de vitória para aquele homem. E aquele homem, irmãos, se levantou e foi curado para a glória de Deus. Mas Jesus também disse uma palavra para ele, ei, vai e não peques mais.
Então o Senhor está falando, ei, se levanta dessa situação. Se tem coisas que te deixava aprisionado e que atrapalhava de você dar um passo para a presença do Senhor, se tem coisas que te aprisionava e te atrapalhava de você alcançar coisas maiores, o Senhor está falando, ei, larga isso daí que está te prejudicando. O Senhor está falando, larga isso que está te atrapalhando. Larga isso que está causando essa paralisia na tua vida. Tem momentos na vida que eu entendo que nós temos que tomar decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Tem decisões que Jesus não vai poder fazer por você. Tem decisões que Jesus não vai fazer por mim. E muitas das vezes é necessário a gente tomarmos uma decisão, a gente tomarmos uma atitude para a situação mudar. Foi necessário, aleluia, aquele paralítico se levantar. Jesus, ele deu a ordem, pega a cama e anda. Mas a escolha de se levantar ou ficar deitado era dele. Então a escolha de se levantar ou ficar prostrado é sua. Você tem essa responsabilidade nessa tarde. Você fica deitado ou você se levanta nessa tarde? É a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para me ministrar para vocês hoje nessa tarde. Ou nos levantamos ou continuamos na mesma. Ou nos levantamos ou continuaremos prostrados. Ei, querido, para as coisas mudarem, temos que tomar uma atitude. Temos que nos levantar nessa tarde. Louvado seja Deus. Se o Senhor está falando, ei, é necessário largar essas coisas para que eu venha trabalhar na sua vida, ei, larga, deixa. Deixa, querido, para você seguir adiante com Cristo. Vai valer a pena você renunciar. A Bíblia diz, aleluia, quem quer vir após mim, tome a sua cruz e negue a si mesmo. Então, primeiro você tem que negar a si mesmo e depois tomar a tua cruz e seguir a Cristo. O Evangelho significa renúncia. Quantos não querem renunciar para estar com Cristo? Mas se tu queres alcançar algo grande da parte do Senhor, é necessário renunciar. É necessário entrar naquilo que Deus tem para a tua vida. Talvez você está se questionando, Senhor, a minha vida não muda. Talvez você está se questionando, Senhor, nada está acontecendo. Ei, está faltando tomar uma atitude nessa tarde para que as coisas possam melhorar na tua vida. O Senhor está falando, ei, a decisão é tua. A escolha é tua. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor coloca dois caminhos diante de mim e diante de você. Qual caminho você escolhe? Aleluia, o Senhor coloca dois caminhos, a bênção ou a maldição. Qual que você vai escolher nessa tarde? Quando nós obedecemos, nós estaremos o quê? Alcançando as bênçãos do Senhor. Mas quando também desobedecemos, certamente consequências virão para nossas vidas. Mas o Senhor está falando para você hoje. Hoje você tem a escolha. A escolha de quê? De tomar a decisão certa. Se até agora, até o momento, as coisas estavam dando errado, porque você estava tomando decisões erradas, fazendo escolhas erradas, fazendo atitudes erradas que não agradavam ao Senhor, a partir de hoje, você tem a decisão nas suas mãos de começar a mudar essa história. Ei, querido, a decisão, Jesus, ele determinou a palavra de cura sobre o paralítico de Betesda, mas a decisão de escolha era dele. Se ele quisesse continuar naquele pecado e continuar sobre aquela cama, ele iria continuar. Mas se ele quisesse a cura estava ali diante dele. Quem era a cura? Jesus. Jesus falou, pega a tua cama e anda. E aquele homem se levantou e pegou a cama e andou. E por isso ele saiu daquela paralisia, daquele estágio de dependência, irmãos, de estar ali dependendo dos outros para fazer por ele. E Jesus quer colocar você apenas na dependência dele. Se coloque na dependência do eterno nessa tarde para que as coisas possam mudar na sua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Não que você não vai depender mais do teu próximo, não que você não vai depender mais da ajuda de um irmão, de uma irmã, mas tem coisas, querido, que nem o irmão, nem a irmã vai poder fazer por você. Tem coisas que a tua família não vai poder fazer por você. Tem coisas que o seu vizinho não vai poder fazer por você. Tem coisas que a sua parentela não vai poder fazer por você. Tem coisas que é só Jesus que pode fazer na vida do homem e da mulher. Então nessa tarde você que está ouvindo esta palavra e toma uma atitude, reaja mediante a esta situação para que você veja algo novo acontecendo na sua vida. O Senhor tem algo novo para a tua vida hoje nessa tarde. Você que o Senhor escolheu para estar ouvindo essa mensagem hoje, ei, querido, toma posse. Fala para ele hoje, Jesus, entra na minha vida. Jesus, transforma a minha vida. Senhor, transforma, Senhor amado. Que a partir de hoje eu possa tomar a atitude certa. Se até o momento eu estava tomando atitudes erradas e pelas minhas atitudes erradas eu estava sofrendo consequências pela minha atitude, a partir de hoje eu quero fazer diferente. A partir de hoje eu quero deixar o Senhor coordenar a minha história, entrar na minha vida
vida, assumir o controle da situação. Ei, deixa Deus assumir o controle da sua vida hoje. Deixa o Espírito Santo entrar e fazer morada na tua vida. Deixa o Espírito Santo entrar na tua casa. Louvado seja Deus. Zaqueu, ele recebeu Jesus em sua casa. Zaqueu, ele quis receber Jesus. Será que você quer receber Jesus hoje na tua casa? Eu não estou falando somente da tua casa física, eu estou falando da tua casa, que é a tua vida, o teu coração. Hoje ele quer entrar na tua